Há uma vantagem, e há uma vantagem maior, que a vantagem do Flamengo é de 2 gols, contra o Internacional, que está muito mobilizado. Olha, principalmente depois de ontem, Wagner Martins, tá tudo aberto aí, hein? Eu não vou me arriscar com favoritismo algum, Wagner. Um abraço, Calheiros. O ambiente aqui do lado do Internacional é esse, de muita confiança, muita esperança, ao mesmo tempo muito respeito em relação à vantagem que tem o Flamengo e ao poderio ofensivo que tem o time comandado pelo técnico Jorge Jesus. O Inter sabe que corre riscos, mas ontem o Edenilson, na entrevista coletiva, disse, olha, quando precisa se reverter um resultado desse, é preciso também correr riscos. Rafael Sobis treinou normalmente ontem e deve ser confirmado pelo técnico Odair Hellmann entre os titulares. O Edenilson garantiu que está 100%. Lá contra o Flamengo, ele não estava em totais das suas condições físicas, com as melhores condições físicas, porque havia sofrido uma lesão muscular no jogo contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil. Mas agora ele garante que está muito bem. Nico Lopes e Wellington Silva continuarão no banco de reservas. O Flamengo continua concentrado em Viamão e a dúvida no Flamengo é a presença ou não do volante colombiano Cuéllar. No mais, o Flamengo também encaminhado com a ausência do William Arão. Aqui, movimentação já começa a se intensificar aqui no Parque Marinha do Brasil, com os torcedores do Internacional chegando para fazer churrascos e, claro, a torcida do Flamengo também. São torcidas parceiras, então tem torcedor do Flamengo já por aqui fazendo aquele churrasquinho e se preparando para o duelo. 48.530 torcedores. Inter 2, Nacional 0 é o recorde de público do novo Beira-Rio. Resultado aí que serve para o Internacional, né? O 2-0 leva a decisão da vaga para os pênaltis. Muita confiança do lado do Internacional e muito respeito de parte a parte para esse duelo que começa às 9h30 da noite aqui no estádio Beira-Rio. Volto com vocês aí no estúdio do Giro Fox. Tá aí, ô Leandro Quesada, um jogo que não tem como a gente cravar que o Flamengo já está classificado, não tem como a gente cravar absolutamente nada, né? Tá em aberto mesmo. A vantagem é significativa. Tá aberto como estava o de ontem. O Palmeiras encaminhou uma classificação que não veio. O Flamengo encaminhou uma classificação que pode ou não chegar nesta noite em Porto Alegre. Agora, um fato importante que a gente precisa destacar aqui. O gol fora de casa. Se o Flamengo faz um gol fora de casa, ele obriga o Internacional, a gente fala toda hora isso na programação, mas é bom lembrar pela audiência rotativa. Se o Flamengo faz um gol, ele obriga o Internacional a marcar 4 vezes. Eu acho pouco provável que um dos times hoje consiga fazer 3, 4 no adversário. Então o Internacional precisa fazer a partida perfeita, defensivamente falando, não pode tomar gol. E precisa fazer uma partida perfeita no ataque também, para marcar 3 e se classificar. Se bem que com 2-0 manda a decisão para os pênaltis. Que está encaminhado, tá. Que é melhor ter 2-0 do que não ter os 2-0 no placar, também é. Mas o jogo ainda não foi jogado, né, gente? Vamos esperar. A última vez que o Flamengo venceu o Internacional no Beira-Rio foi no Campeonato Brasileiro de 2015. Savoia, é grande a mobilização, a confiança dos colorados. Vamos ver como é que tá chegando o Inter e já quero te ouvir a respeito aí dos donos da casa essa noite. Não bastasse a adrenalina no jogo entre Palmeiras e Grêmio, hoje promete ainda mais emoção. Isso porque o Internacional recebe o Flamengo no Beira-Rio para decidir de vez quem fica com a vaga na semifinal da Libertadores. Com o difícil desafio de acabar com a vantagem rubro-negra de 2 gols no primeiro jogo, o Colorado vai precisar balançar as redes 3 vezes para seguir vivo na competição. Para esse feito, o técnico Odair Hellmann conta com a esperança de gols, o camisa 9, Paolo Guerreiro. Recuperado de dores musculares, Rafael Sobis também vai estar à disposição. Além disso, a zaga colorada terá que conter uma dupla de atacantes que vem fazendo barulho: Gabigol e Bruno Henrique. Por falar em Bruno Henrique, o jogador foi a pedra no sapato da defesa colorada. O dono dos 2 gols que garantiram a vitória no Maracanã, dificultando ainda mais a missão do Internacional. Sem poder vacilar, a pressão é grande e qualquer erro pode causar a eliminação da equipe gaúcha.
Mas virando a chave do primeiro jogo, o foco é todo na grande decisão. E o torcedor está otimista. Na tarde desta terça-feira, o time fez o último treino antes do jogo, aberto ao público, e contou com o apoio de mais de 10 mil pessoas que acreditam em uma virada inédita nessa história. Um novo capítulo na Libertadores será escrito. Quem vai se dar bem e ficar com a vaga? Bom, ontem eu disse que o Inter tinha que correr risco e o Wagner Martins confirma que o Odair Hellmann pensa da mesma forma. Agora eu lembro que a vantagem do Palmeiras, quando fez 1-0, ampliou para 2 gols, era maior do que a vantagem do Flamengo, que joga fora e o Palmeiras tinha menos tempo de jogo para segurar o resultado e não conseguiu. Então a coisa está aberta. Eu acho o seguinte, o Edenilson faz uma diferença fantástica se ele estiver bem. Se eu fosse o Jorge Jesus, eu botaria um cara para acompanhar, um cara leve para acompanhar o Edenilson. E se eu fosse o Odair Hellmann, eu fazia uma marcação, pressão, uma blitz desde o começo do jogo, os 15 primeiros minutos, para incendiar a torcida, tentar fazer um gol e diminuir essa vantagem. E botar fogo no jogo. Eu acho que é isso que ele deveria fazer. Eu acho. Não sei se ele vai fazer. Mas eu tenho quase certeza que ele vai arriscar tudo. E se dane-se tomar um gol. Não adianta você ficar lá atrás e poder tomar um gol. Enquanto o Inter estiver atacando, o Flamengo tem que se preocupar em se defender. Eu acho que é por aí a chance do Internacional. E o Flamengo, a chance é do meio para frente. É fazer um gol, 2, quem sabe. Tá aí. Ô, meu caro Leandro Quesada, a postura do Internacional, como tem que ser? O Internacional tem que saber atacar com inteligência, também tem que ter os cuidados defensivos, porque do outro lado está um time que tem no ataque o seu ponto principal. Então tem que saber segurar principalmente o Gabigol, Bruno Henrique, a jogada de velocidade pelas pontas, né? E vai ser um trabalho defensivo que o time do Odair sabe fazer, né? Não há dúvida que o time do Odair sabe fazer. Agora, vamos ter como referência os 2 jogos aí, né? Que o Inter fez em casa. 2 de 3 que ele fez em casa na fase de grupos. Ele venceu o Palestino 3-2, tomou 2 gols. Ele empatou com o River Plate, fez 2 gols, mas também tomou 2 gols. Então, quer dizer, não pode, né, ter como referência essas 2 partidas, porque o Inter pode fazer 2, mas se tomar os 2, esse placar realmente não resolve. Então, é preciso saber atacar, mas é preciso também, não é, ser inteligente para não ter uma tática kamikaze e colocar tudo a perder. Por isso que eu disse que vai ser a partida perfeita que o Internacional terá de fazer hoje para conquistar essa difícil classificação. Na hashtag GiroFox você participa com a gente. Quem é favorito para seguir adiante na Libertadores da América, Internacional ou Flamengo? Como chega o Mengão, que tem boa vantagem, mas olha, vai ter um jogo complicadíssimo no Beira-Rio. O jogo mais importante do Flamengo, não só da temporada, mas também dos últimos anos. Afinal, o clube pode voltar a uma semifinal de Libertadores depois de 35 anos. E o rubro-negro chega a Porto Alegre com uma boa vantagem na bagagem. 2-0 conquistado no Maracanã. No Beira-Rio, pode até perder por um gol de diferença que vai avançar na competição. Para esse jogo, o técnico Jorge Jesus não vai contar com William Arão, suspenso, mas ganhou o reforço de Cueja, que pediu para não viajar no fim de semana, alegando problemas pessoais, que aparentemente foi resolvido e já está reintegrado ao elenco. Mas a presença do colombiano entre os titulares ainda é incerta e depende do treinador. A tendência é que Jorge Jesus mantenha a formação e a base do time que venceu no Maracanã. E se você fosse o técnico rubro-negro, escalaria Cueja no time titular? Olha, Luciano Calheiros, eu respondo para você e para a nação. Eu escalaria sim. Eu escalo Cueja para o jogo desta noite contra o Internacional. Vai ser fundamental também uma marcação atenta e isso o Cueja sabe fazer dormindo. A gente sabe que o problema dele é muito grande, né? Nossa, e como é grande o problema dele. Mas na hora do jogo, deixa de lado, se concentra, veste a camisa do Mengão
e vai para as cabeças, né? E o ataque, eu não vou falar outra vez, porque eu já estou sem paciência para falar do ataque do Flamengo, né? Porque o ataque do Flamengo é a melhor coisa que tem no time, né? Eu não queria estar do outro lado tendo que segurar todos esses caras. Sinceramente, Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique, o Gerson jogar também chega com perigo. É bom não ter esses caras pela frente, mas enfim, isso aí é problema do Internacional. O Internacional que vai ter que saber fazer alguma coisa para segurar todos esses talentos. O ataque é que pode definir hoje a classificação do Mengão, até para facilitar as coisas com gol. Fez um gol, a coisa se encaminha ainda muito mais do que já está anunciado. E o tom nessa voz, a gente tem visto desde o fim do primeiro jogo lá no Maracanã. Claro que o Flamengo sabe, os jogadores têm consciência da vantagem, né? 2-0. Mas o tom, e ontem o Pablo Mari reforçou isso na entrevista coletiva lá em Viamão, o Flamengo vai entrar em campo com a ideia de vencer o jogo, de buscar a vitória. Tem que ser assim mesmo, porque a defesa do Flamengo é vulnerável. Então, como é que compensa uma defesa vulnerável? Um ataque excepcional que o Flamengo tem, do meio para frente. Perfeitamente, tá? É por aí. A chance do Flamengo é atacar, já que não é especialidade dele, Flamengo, se defender. Tá aí, ó. Savoia com a mesma impressão também. E aí a gente vê os jogadores trabalhando no resort, né? Onde o Flamengo se concentra, está se concentrando para esse duelo no Beira-Rio.